Olá, bem-vindo ao programa Pergunte ao Psicólogo, aqui pelo canal do YouTube. Estamos no mês de setembro, mais conhecido como Setembro Amarelo. E temos nesse mês a florada do ipê amarelo, que é isso que vocês estão vendo aí. E no dia 10 desse mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O movimento alerta para a necessidade de falar sobre a saúde mental sem preconceitos e de oferecer acolhimento a quem enfrenta momentos de dor e de desesperança. Se você que está passando por uma situação difícil, uma situação de dor, e que essa situação vai se prolongando, ela vai aumentando, que é muito comum na vida das pessoas passar por um momento difícil, de trauma, e de repente acontecer uma outra coisa, e aí uma outra coisa, um outro fato, que de vez em melhorar, ela vai ficando pior. E parece que a sua fé, a sua esperança vai diminuindo diante dos fatos, porque o sofrimento é muito grande. Seja uma doença na família, a perda de alguém, ou a perda de alguém, uma doença na família, a perda de uma nova pessoa na família, ou seja, coisas que acontecem na vida de nós seres humanos. E você vai percebendo que a sua força, a sua energia vai perdendo, ela vai diminuindo, ela vai perdendo força. Você vai ficando incapaz, você vai ficando prostrado diante daquela situação que parece que ela vai aumentando diante de você e você vai perdendo a sua potência. Você vai ficando desanimada. Muito comum nesses momentos começarem os pensamentos negativos. Nada vai dar certo, isso não vai sair bem, isso vai ser pior, isso vai acontecer aquilo. Então você só começa, parece que, puxar um monte de pensamentos negativos que faz com que aquilo que não esteja bem ainda fique pior. É nessa fase que, diante de não conseguir confrontar essa situação da qual você vive, que pode surgir os pensamentos suicidas. Muitas pessoas veem nesse momento que a única forma de se livrar desse peso, de se livrar dessa situação, seja ela ocorrida por aquilo que eu falei para vocês, ou no trabalho que você está vivendo uma situação de assédio moral, ou até de assédio sexual. Há pouco tempo eu trabalhei numa empresa e saí de lá que os assédios eram muito comuns. O moral e o sexual. E aí as pessoas iam ficando cada vez mais doentes e achando que a única situação para sair disso mesmo é cometer um suicídio. Não é. Na realidade, o desejo dessas pessoas é se livrar dessa situação da qual elas se encontram. Elas não conseguem sair desse lugar e percebem que cada dia as coisas vão ficando mais pesadas e ela vai ficando incapaz de sair desse buraco da qual ela vai caminhando dia após dia. O suicídio para essas pessoas é uma forma de se livrar desse sofrimento e dessa dor. E não é. Eu tive inúmeros pacientes que chegaram no meu consultório porque a família encaminhou, porque
tiveram uma tentativa de suicídio. Muitos pacientes vieram pessoalmente e relataram para mim que estavam tendo muitos pensamentos negativos. E cada um deles tem uma história. Cada um deles tem um contexto. Cada um deles está no processo de dor e sofrimento. As sessões de psicologia para esses pacientes, ela tem uma energia muito peculiar. É um momento de muito cuidado, de muita atenção, onde eu, Francisco, dou 100% da minha atenção a ela. Eu ouço o que a pessoa está falando para mim, relatando atenciosamente, ouvindo a história da vida dela. Vou lhe dando conforto, segurança, vou ficando ao lado dela, sessão após sessão, e vou trazendo para ela uma outra possibilidade da qual ela não estava vendo. Vou trazendo para ela um outro pensamento. Às vezes é só um holding, às vezes é só uma fala, às vezes é só um gesto, às vezes é só um olhar. E ela vai se sentindo de novo amparada. É nesse momento que ela começa a perceber que pode ter uma saída para a situação dela. E que os pensamentos suicidas, os pensamentos negativos, começam a diminuir a sua intensidade, a sua força. Vocês que me acompanham aqui pelo canal do YouTube, que eu faço um relato de muitos pacientes, mas esses pacientes suicidas, eles têm uma composição muito diferente. Eu não só falo de pacientes suicidas, mas sim de pacientes que pensam, têm pensamentos suicidas. Não que tenham praticado, mas que têm pensado nessa possibilidade. Esses atendimentos, eles são mágicos. Mágico no sentido não que tem uma magia, porque ele é feito de uma esfera de compreensão e de acolhimento. Ele é feito, ele é construído de um jeito tão peculiar e tão pessoal de acolhimento a esse paciente que é indescritível para vocês em palavras. Os meus 5 sentidos ficam a todo vapor. Os meus 5 sentidos ficam em estado de alerta para acolher a pessoa que vem buscar ajuda. Tudo na nossa vida tem um lado bom e um lado que não seja tão bom. Temos momentos difíceis e, de fato, a vida, às vezes, é muito dura. Estar sobrevivendo a esses fatos, passar por eles, sobreviver, às vezes é uma boa e profunda jornada de vida, que traz para nós o quê? Amadurecimento emocional. E é com esse amadurecimento de 64 anos que eu tive na minha vida, e por tudo aquilo que eu estudei, que eu consigo dar acolhimento aos meus pacientes. E é maravilhoso perceber a mudança sendo feita
sessão após sessão, a passagem de um estado para o outro. Da mesma forma como você vê o ipê, que durante o ano todo ele não dá uma flor, ele só fica em folhas. Ele resiste a frio, ele resiste à chuva, ele resiste à seca. Só que quando chega na sua época, ele volta a florir. Ele volta a embelezar. É impossível você não olhar para um pé de ipê e não ficar maravilhado da beleza que ele tem. É nesse momento que você vê a presença de Deus, que Deus existe, que é uma coisa superior e que fazer uma cor dessa, sem nenhuma interferência do ser humano, é um milagre. E às vezes, na psicologia, nós fazemos verdadeiros milagres, onde nós tiramos, onde nós acolhemos, onde nós possibilitamos e içamos o paciente nesse estado para trazê-lo a um outro momento de vida, que é um momento florido, um momento feliz, de risos e de perceber que apesar de tudo que acontece na vida, ele está vivo, com cor, com aroma, com movimento. Eu sou o psicólogo Francisco Pinto. Lembra-se de você clicar aqui no positivo, dar um joinha, o sininho, acionar o sininho e seguir nas nossas redes sociais. Aqui embaixo tem o nosso canal, a nossa vinheta do Facebook e também do Instagram. É só clicar. Até mais. Um ótimo mês de setembro para você. Fique na paz.